Luiz na pauta. Ontem, a hashtag Davi Luiz no Mengão recebeu mais de 600 mil citações no Twitter brasileiro. Um absurdo, uma das mais comentadas no mundo. A nação rubro-negra comprou essa briga e quer o Davi Luiz. E hoje uma notícia importante. Aquela que o Davi Luiz não tinha chegado a um acordo com o Benfica, ela foi confirmada. Davi Luiz não vai para o Benfica, apesar de toda a idolatria que tem por lá, do respeito da torcida, dos dirigentes, mas o clube português achou que não valia a pena fazer um investimento no Davi Luiz da forma que o Davi queria. Não havia necessidade de contratar o Davi agora, aos 34 anos, pelo valor que foi exigido. Então, o Benfica mandou a sua lista de jogadores para a fase de grupos da Champions e nela não consta Davi Luiz. E continua livre no mercado, tem ainda possibilidades, agora menos interessantes, de atuar no futebol da Europa, apesar da janela de transferências ter sido fechada, porque ele está aí livre no mercado e tem outros centros periféricos que ele pode ainda buscar algum espaço, como Turquia e outras coisas mais. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte: essa mobilização pelo Davi Luiz, ela pode pesar? Porque a partir do momento que essa informação chega que o Benfica não se acertou com ele, o Flamengo lentamente e meticulosamente vai se aproximando de Davi Luiz para fazer uma proposta dentro das suas condições financeiras, muito aquém do que o Davi poderia receber na Europa. A mobilização da nação, Djalminha, pode acabar pesando nisso aí e trazer o Davi Luiz para o Flamengo? Eu acho que pode pesar sim, João, mas é muito aquilo que o Zinho estava comentando, né? O poder hoje das mídias sociais causam isso, né? Porque se a gente for analisar de uma maneira bem fria, o Davi Luiz, se tivesse no auge da sua forma, o Arsenal não liberaria. O Benfica iria querer um jogador do nível do Davi Luiz. Então, assim, essa mobilização para o futebol brasileiro, é lógico que o Davi Luiz vai ser uma cereja, no caso desse bolo bonito que o Flamengo tem, ele vai cair muito bem. Mas, assim, se não tivesse esse interesse do Flamengo, nós não estaríamos comentando sobre o Davi Luiz. E, pelo contrário, nós iríamos estar falando que ele está sem clube e ninguém está querendo o Davi Luiz, né? Porque os grandes clubes da Europa não procuraram pelo Davi Luiz. Então, eu acho que isso pode influenciar, né? O torcedor querendo o jogador ajuda muito, né? A diretoria na hora da contratação, e a gente sabe que para o nível do futebol brasileiro, como o Zinho falou, não dá para comparar o futebol europeu com o futebol brasileiro. O Davi Luiz vai entrar numa equipe que, na minha opinião, é a melhor da América, ele vai acrescentar esportivamente para ele, seria, eu acho que é melhor até para ele do que para o Flamengo. Ele vai estar num time que ele tem condições de disputar tudo, ganhar tudo, e a visibilidade dele aumentar do que se ele tivesse, de repente, numa Turquia ou numa China, ou no mercado alternativo, que aí pesaria, na minha opinião, o lado financeiro. Aí é saber o que o jogador pensa nesse momento, se é o lado financeiro ou o lado esportivo. E esportivamente, eu acho que o Flamengo seria a melhor opção para ele. Sem brilho. Eu consigo até imaginar qual vai ser o discurso da chegada, caso bata o martelo, né? O Davi dizendo: fiquei muito tocado com a mobilização dos torcedores rubro-negros, por isso que eu vim para cá. A gente sabe que, por mais que o jogador se sensibilize, né, Zinho, você ter uma torcida como a do Flamengo te querendo, o que pesa nesse caso é a opção econômica, a opção também a decisão esportiva, do que para ele é melhor, e ficou muito claro desde o início que a prioridade do Davi era continuar na Europa, ele próprio disse isso. Então, é legal que o torcedor se manifeste em redes sociais pedindo um reforço de peso, que seria o Davi Luiz, mas a gente não pode ser romântico a ponto de achar que isso vai ser suficiente para demover o cara de um projeto esportivo ou econômico.
Isso daí, para a carreira do jogador, pesa mais. É claro que do lado afetivo pode ter um ou outro jogador que vai, não, eu quero fazer história com a camisa de um clube brasileiro, eu quero jogar num clube como o Flamengo, mas nesse caso específico do Davi Luiz, não se aplica. E eu só acho que pode ser uma armadilha tratar o Davi Luiz como um popstar. Davi, o cara que vai salvar a pátria. Não é por aí. O Flamengo hoje não está desesperado, embora a zaga inspire cuidados. O Renato tem trabalhado, ele tem jogadores ali nessa posição. Por mais que desagradem o torcedor, são jogadores que o Flamengo fez o investimento, Gustavo Henrique, Léo Pereira, o próprio Bruno. Então, dá para o Renato trabalhar. Não é uma situação de desespero, de limite, a ponto de transformar o Davi Luiz numa figura que hoje ele não é. Ele já foi um zagueiro que já jogou num nível melhor e hoje já está se encaminhando para a fase final da carreira e por isso o futebol brasileiro passa a ser cogitado. Vai jogar bem aqui? Muito provavelmente. Mas eu só acho que o caminho não é engrandecer, dourar a pílula do Davi Luiz, porque sabendo da personalidade dele, um zagueiro que gosta muitas vezes de ser protagonista, de fazer até mais do que exigido para um defensor, isso pode subir um pouco a cabeça e ele não entregar o que se espera dele, que é simplesmente segurança defensiva. Arrumar a zaga, não necessariamente um zagueiro que vai ser construtor, que vai lançar. É ótimo que tem esses fundamentos e essas qualidades, mas hoje o Flamengo precisa de um jogador experiente que passe confiança para a defesa e não que seja um desestabilizador. Imagina o Davi Luiz, de Djalmazinho, chegando no Flamengo com a ambição de ser zagueiro artilheiro, de ser a grande figura da equipe. Acho que não deveria se dosar até um pouco a expectativa, até para o torcedor não se frustrar com o que hoje o Davi pode entregar. Agora, tem um detalhe interessante, hein? Falando também ainda do Davi Luiz, viu, Rodrigo? O seu xará, Rodrigo Caio, que não atua desde o dia 25 de julho, voltou a treinar. E na semana que vem estará treinando junto com o grupo toda a semana. E existe a possibilidade aí do Rodrigo Caio voltar contra o Palmeiras no outro domingo, dia 12, em São Paulo. Davi Luiz ainda é uma expectativa e Rodrigo Caio é uma realidade. Diga aí, Rodrigo. Primeiro sobre o meu xará, né? Eu acho que já o flamenguista já está calejado com o Rodrigo Caio no departamento médico. Ele pode voltar a treinar, pode voltar a jogar, só que acho que ninguém tem muita confiança de quanto tempo ele vai ficar atuando na equipe. Eu lembro quando ele era jogador do São Paulo, quase toda janela ele era ventilado, especulado em clube europeu. Ele chegou a viajar para a Espanha e foi reprovado em exame médico lá. Então o Rodrigo Caio tem problemas médicos, clínicos ali que são meio que crônicos. Então até por isso acho que o Flamengo precisa realmente de zagueiro confiável. Ele é um grande zagueiro, é o melhor zagueiro dos últimos tempos aí do Flamengo, só que desfalca muito o time. Nem tá fazendo tanta falta assim, né? Que o Flamengo tá massacrando todo mundo. Só que sobre o Davi Luiz eu queria falar, para disparado, de longe, a melhor notícia que aconteceu para o Flamengo envolvendo o Davi Luiz foi a declaração do Duílio, presidente do Corinthians, dizendo que não tem interesse, que não tem nada a ver, não tem como pegar agora o Davi Luiz. Por quê? Se o Davi Luiz não vai para o Flamengo porque ele fica na Europa, ele queria morar em Lisboa e queria jogar no Benfica. Não deu certo, se ele ficar em outro lugar, o torcedor do Flamengo pode ficar um pouco de bico. Poxa, a gente fez uma mobilização aqui, mas paciência. O cara tem esse plano de vida, questão pessoal, quer ficar na Europa. Agora, se ele acerta com o Corinthians, vira reforço do Corinthians, vai ficar aquela história de chapéu, que o Flamengo namorou, o Flamengo negociou, o Flamengo quis durante semanas, mandou proposta, mandou não sei o quê, torcida se mobilizou, e aí ele vai e aparece no Corinthians, que é o time do coração dele. Aí sim, eu acho que seria uma frustração e, para não dizer raiva também, da nação em relação a ele. Então, eu acho que para o Flamengo a melhor coisa é o Corinthians sair da jogada, entendeu? Porque se perde o Davi Luiz para um rival nacional, vai ficar com essa cara de chapéu, vai ficar uma situação realmente desagradável, como diria um certo narrador. É verdade. O Corinthians já disse que está fora, né? E o Davi Luiz, ele já declarou várias vezes que ele é corintiano. Mas, acima de tudo, é um profissional. E ele está aguardando, Zinho, né, a melhor oportunidade. Lá na Europa é onde ele quer estar.
Mas aqui, a maior torcida do Brasil chama por Davi Luiz nas redes sociais, hein, ó. A nação rubro-negra, né, João? A gente sabe muito bem como é. A gente faz sempre os jogos do Flamengo e é recorde, sempre, né? Lidera sempre a audiência, porque qualquer enquete que se faz com a torcida que envolve o Flamengo, a torcida do Flamengo entra, ganha, é a maior, é a mais apaixonada aí nesse sentido, né? E quando ela entra numa mídia social com esse tema, bate recorde, como você falou, ficou entre os mais tuitados aí do mundo, né? 600 mil que você falou, né? Então é assim, um Ozinho, absurdo. deixa eu mostrar só aqui a minha tela do Twitter agora, só para... Mostra aí. Não sei se a gente vai conseguir ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Tendências do Brasil. Olha ali o primeiro assunto do Twitter do Brasil nesse momento, ó. É uma outra hashtag. Vem Davi Luiz. Rapaz, a nação está sonhando com Davi Luiz, hein? Assim, eu tive o privilégio, né, o Djalma também, de jogar nesse clube. É uma torcida que exige, cobra, não é fácil, a pressão é muito alta, mas também, quando você ganha, né, você vira ídolo e a gente colhe frutos até hoje com isso, né, Djalma? Agora, Davi Luiz, né? Eu tô assim, muito. Não tô entendendo, assim, tira essa paixão, tá? Torcedor do Flamengo, não tô querendo jogar um balde de água fria, não é nada disso. Muito bom zagueiro, bom jogador. Tenho minhas dúvidas com esse posicionamento, que às vezes ele larga, eu lembro muito. Infelizmente, a gente fica com a imagem da Copa do Mundo, né? Aquela goleada contra a Alemanha, ele saindo, deixando o Dante lá atrás, e gol, e ele tentando resolver na frente. E faltou também o Filipão falar: meu filho, segura aí na zaga. Primeiro, não vamos tomar mais gol. Enfim. E aí, se você faz uma enquete naquela época, eu duvido que a nação rubro-negra ia querer o Davi Luiz. Mas as coisas mudam, passam. Ele é um jogador que tem um estilo, que tem essa coisa da cabeleira, né? Um cara com personalidade e que chama atenção. Bom jogador, volto a falar, bom zagueiro. Quando se predispõe a ser o zagueiro, ele jogaria fácil, né? Ao lado do Rodrigo Caio melhorando. Para mim, a grande notícia é o Rodrigo Caio voltar a jogar, porque esse, para mim, é melhor que o Davi Luiz. Eu prefiro o Rodrigo Caio num duelo. Agora, é fisicamente estar bem. Se ele está bem, voltou a treinar, entra nessa zaga, é a grande notícia, porque ele está aqui, é uma realidade. Agora, eu quero ficar na realidade, João. Se ele não ficou no Benfica por questões financeiras, como o Flamengo e o Corinthians cogitaram isso? Ele vai diminuir? Ele vai aceitar totalmente mudar essa questão financeira? Você falou que ele tem um teto, o Benfica não tinha condições de pagar, e o Benfica que está na fase de grupos da Champions League. É isso aí. Da Europa, é euro. Não tem condição de pagar. Como o Flamengo vai fazer isso? O Flamengo está com os pés no chão. A situação é exatamente essa, Zinho. A situação é exatamente essa. O Flamengo aguarda ele não ter mais possibilidade na Europa para oferecer a proposta dele dentro da realidade do Flamengo. Olha aqui, ó, você não tem mais nada lá. Tem mais nada lá para você. E a gente pode te oferecer isso aqui, olha aqui, ó. Gelo no sangue. É o lema do Marcos Braz. Gelo no Toma sangue. Aqui, ó. É isso. Então é isso, Tetra. Importante, mas aí o Rodrigo Bueno trouxe uma informação. Você acha que o Corinthians fala que não quer, mas não está com gelo no sangue também esperando? Ô, meu filho, já que você não tem mais ninguém vai voltar ao Brasil, você é corintiano, pô. Ó, a gente faz essa mesma proposta. Então, os dirigentes do Flamengo tem que ter o gelo no sangue, guardando as devidas proporções. O Cristiano Ronaldo estava no Manchester City e foi aparecer no dia seguinte no Manchester United. Por quê? Falou o coração, falou de voltar para casa. Então eu fico com os pés no chão. É legal a empolgação do torcedor rubro-negro, que seria muito legal o Davi Luiz aqui. Mais um retornando, engrandece o nosso futebol, mas eu prefiro ficar com os pés no chão e esperar mais. O Zinho levantou uma bola interessante. Eu vou passar para o nosso Djalminha aqui, que já enfrentou grandes zagueiros e já entortou muita gente, assim como o Zinho também. O Rodrigo Caio é melhor que o Davi Luiz, Djalminha? Eu acho que o Rodrigo Caio, tecnicamente, se equipara muito com o Davi Luiz, mas defensivamente, eu acho o Rodrigo Caio melhor. O Rodrigo mais agressivo na marcação, de cabeça vai muito bem. Agora, tudo passa muito pela parte física, né? Porque o Rodrigo Caio
está sempre com problemas e isso gera uma desconfiança. Mas se pegar jogador por jogador, apesar do Davi ter tido uma bela carreira na Europa, né? Ele foi bem sucedido pelos lugares onde ele passou, mas o Rodrigo, eu acho que a carreira dele na Europa não aconteceu muito em função disso aí que o Rodrigo comentou antes. Ele teve oportunidade em vários clubes e eu sei disso, as pessoas que participaram da negociação são próximas a mim. Ele não passou nos exames médicos e por isso que ele não conseguiu ter a carreira dele na Europa como o Davi Luiz teve. Mas eu acho, um por um, eu acho o Rodrigo mais jogador sim, claro, estando 100% fisicamente. É isso aí, muito bem. A gente agora vai falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. E nós temos aqui, junto com